Bem, amados, o nosso culto de hoje à noite é um culto doutrinário voltado para o fundamentalismo. Porque nós somos fundamentalistas. As pessoas perguntam por que a Igreja Batista Bíblica fundamentalista. Hoje em dia, com o advento dos fundamentalistas, aquele pessoal ali dos islâmicos, todo mundo diz fundamentalista, fica todo mundo já com o pé atrás. Hoje, eu até aqui, botei aqui, escrevi o que eu sou. Quando alguém diz eu sou fundamentalista, a pessoa pensa que é um fanático religioso, que é uma pessoa ultrapassada, que é um radical, que é um ignorante. Aí a gente já fica com o pé atrás. Eu fui procurar no dicionário o que significa fundamentalismo. No dicionário da língua portuguesa diz: fundamentalismo é doutrina que defende a fidelidade absoluta à interpretação literal dos textos religiosos, atitude de intransigência ou rigidez na obediência a determinados princípios ou regras. Entre outros significados também, no dicionário Michelis, de língua portuguesa, define crença na interpretação literal da Bíblia. Os dois, do primeiro dicionário, falam do mundo religioso. O segundo fala interpretação literal da Bíblia. Analisando e estudando um pouquinho, eu fiz uma definição própria, que seria a intimidade e a inflexibilidade em relação às Sagradas Escrituras. Intimidade, ser íntimo das Escrituras, e ser inflexível com relação ao conteúdo dela. O que é inflexibilidade? Não podemos acrescentar, não podemos retirar, nem também podemos adaptar a Bíblia ao nosso modo de viver. A Bíblia tem que ser a Bíblia. Ela é a bússola do crente. Então, intimidade e a inflexibilidade em relação à Sagrada Escritura, traduzidas em quê? Em uma intensa vontade de defender a Bíblia como sendo a palavra de Deus verdadeira e sendo a única regra de fé na vida do crente e também na vida da igreja. Isso é fundamentalismo. Mas você me pergunta, o que é que tem? A Bíblia manda isso? A Bíblia manda nós sermos fundamentalistas, fundamentados unicamente na palavra de Deus. Então, amado, eu peço que abra para iniciarmos o culto em Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus 28, versículo 20. Amém? Assim está escrito: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Cristo diz que nós temos que fazer o quê? Isto aqui, esta ordem foi dada aos apóstolos? Não, foi dada à igreja de Cristo, que Cristo fundou através dos apóstolos. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ora, se é para guardar, não é para modificar. Se a Bíblia diz, Walter, guarda, então Walter tem que guardar todas as coisas que me foi ensinada. Eu não posso, amados, em determinado momento, deixar de pregar a Bíblia porque vai me atingir numa fraqueza minha ou na fraqueza de um irmão. A Bíblia tem que ser pregada, guardada, como Cristo nos ensinou, ensinando-os a guardar. O que se guarda? Que é bom. Eu nunca vi ninguém guardar algo que não preste. A palavra de Deus é pura, é eficaz e é penetrante na vida dos crentes. Agora, se você não for fundamentalista, começa as controvérsias, como o irmão Will disse agora há pouco. Mas eu acho
que isso está errado, eu acho que isso está certo. O crente não acha nada. O crente cumpre o que está escrito. Mas uma besteirinha. Não, isso é besteira. É um pequeno erro doutrinário. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um erro pequeno, ele começa a transformar em um erro grande e depois fica incontrolável. Portanto, a primeira dica do fundamentalismo bíblico é guardar todas as coisas como Cristo nos ensinou. Isto está onde? Na Bíblia. Quem disse? Cristo. Não tem como eu guardar alguma coisa bíblica se não for a que Cristo ensinou. Não é guardar. As pessoas imaginam o mundo religioso em si que Cristo é um negociante, que Deus negocia, Deus determina. O homem não tem poder, Deus é quem tem. Então, o que ele diz nós temos que cumprir. Obediência é o princípio da sabedoria. Obedecer a quem? Ao pastor da igreja? Se o pastor estiver pregando a palavra verdadeira. Ao irmão, se o irmão estiver pregando a palavra verdadeira. Mas a obediência principal é a Deus. No momento que eu estiver pregando aqui algo que não estiver na Bíblia, eu sou o primeiro a sair. E os irmãos têm toda a autoridade de me excluírem. Nós temos que pregar e guardar o que a Bíblia nos manda fazer. Amém? Se a Bíblia diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então eu não posso colocar nada a mais do que a morte de Cristo para a salvação do pecador. Não há outro fundamento que não seja Cristo. O fundamento, a salvação do crente é Cristo. O fundamento de uma igreja verdadeira é Cristo. Não pode ser homens. Vamos a outro versículo que nos prova, nos mostra que a Bíblia é fundamentalista. Atos capítulo 20, versículo 27. Atos capítulo 20, versículo 27. Amém? Está escrito: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ora, Paulo diz aqui que nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Que conselho é esse? Seria a vontade de Deus de fazer o mundo? Seria a vontade de Deus de criar os céus e as terras? Não. Seria o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Todo o conselho de Deus é a doutrina deixada por Deus, entregue a Cristo, que Cristo trouxe para a gente. Qual é a doutrina de Deus? Cristo trouxe essa doutrina dos céus. E a doutrina de Deus é crer naquele que me enviou. Ponto. Eu creio, o irmão creu, acabou, está salvo. Crendo verdadeiramente em Cristo, está salvo. Esta é a doutrina da Bíblia. Fazer a obra que Cristo nos mandou fazer, pregar a palavra de Deus a toda criatura. Ora, por favor, volta um pouquinho em João. Depois a gente volta aí para Atos, João 7, versículo 16 e 17. Cristo está dizendo o seguinte: e Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quando ele diz que nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus, ele quer dizer que as coisas que Deus quis descobrir são
para mim, para os irmãos e para nossos filhos. Está lá em Deuteronômio 29, 29. Todas as coisas encobertas pertencem a Deus. Não adianta eu querer deduzir coisas que Deus, em sua soberania, fez. Eu tenho que aproveitar as coisas que Ele nos revelou. E onde Ele revelou? Ele usa homens para revelar hoje? Não, Ele revelou aqui na Bíblia. Todo o conselho de Deus para você, irmão, está aqui. Todo o conselho de Deus para o pecador está contido na Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O conselho de Deus é a doutrina que Cristo trouxe. A doutrina que não é dele, que não é minha, não é da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista, é a doutrina de Deus. E pela doutrina de uma igreja, você conhece aquela doutrina é de Deus ou se é uma doutrina de homens. Quando tem pregadores que hoje que não usam nem sequer a Bíblia no púlpito, chega lá, faz um discurso lindo, muito perfeito, cheio de palavras bonitas, que eu não tenho essa capacidade, peço perdão aos irmãos, prefiro falar o que a Bíblia diz, só que sem o fundamento principal, que é Cristo e a verdade. Cristo e a verdade. Quando ocorre isso, há uma orientação da Bíblia, para nós termos cuidado, para não sermos enganados, não sermos meninos inconstantes. Por exemplo, quando se tem uma criança como a Ana Lívia, que já está virando a mocinha, ela não é mais tão inconstante como uma criança pequenininha. Por favor, amados, Efésios 4, 14. Efésios 4, 14. Quem achou aí pode ler, por favor. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganaram fraudulosamente. Olha o que a Bíblia está me dizendo. A Bíblia me diz que eu tenho que guardar todas as coisas que Cristo me ensinou. Me diz que nós nunca devemos deixar de pregar todo o conselho, toda a doutrina de Cristo. Olha o que ela está me dizendo. Depois que eu sei o conselho de Deus, que é a Bíblia, eu sei que a palavra de Deus está aqui na Bíblia, eu tenho que ter o quê? Cuidado, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Lá em casa tem 2 pés de manga e um pé de coco. Quando dá mais ou menos meio-dia, 1 da tarde, começa um vento, eles ficam pela... E tudo que tem ao redor ele vai fazer uma rodinha e vai jogando fora. O vento é igual a falsa doutrina. Faz barulho, grita, mas é leve, é vazio. Nesse sentido aqui. Por isso que todo vento de doutrina, cuidado com doutrinas de homens. O que a Bíblia nos diz, amados? Tudo que for dito aqui neste púlpito, faça como os bereanos. Analisem, interroguem a Bíblia. Nós sabemos que há igrejas que estão lotadas, que não são sinagogas de Cristo, sinagogas de Satanás, que pregam um monte de mentiras. E as pessoas vão atrás como os bodes vão para o matadouro. Mas quem é a ovelha? A ovelha, ó, aqui, ó. A ovelha de Deus ouve a voz do pastor. Devemos ter cuidado para não sermos inconstantes. O que é uma pessoa inconstante? Pessoa que não tem firmeza, que não tem fundamento. E infelizmente há homens que enganam, aquelas astúcias
que Satanás prepara. E esses homens são servos de Satanás, e com palavras enganam fraudulosamente, com astúcia. O que é uma coisa astuciosa? Uma coisa que é feita à surdina, de mansinho, bonito, onde você chega. Você não vai chegar e vai dizer, você chega mansamente, igual a serpente no paraíso, sorrateiramente, colocando palavras em sua boca, fazendo você se sentir um grande. Aí o que acontece? Você é enganado. Aí, qual é o remédio para esse tipo de problema? A Bíblia. É o fundamentalismo bíblico. Foi o quê? O que é fundamentalismo bíblico? Intimidade e inflexibilidade. Se eu sou íntimo das Sagradas Escrituras, se eu a conheço perfeitamente bem, eu vou saber discernir se aquela doutrina está correta ou se não está correta. Agora, se eu sou um ouvinte esquecidício, que escuto, não me aprofundo, não estudo, não sou íntimo da palavra de Deus, o que acontece? Eu vou ser levado pelo vento de doutrina. Em Efésios aí 6, capítulo 6, versículo 11, por favor, irmão, leia. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do capeta. Ora, revestivos de toda a armadura de Deus. Onde é que está a armadura de Deus? Na sua palavra. Para quê? Para que possa estar firmes. Quando eu estou firme, um pé de árvore forte, robusto, o vento derruba, ele balança, mas não cai. E o diabo, ele faz as astutas ciladas dele. Não pense que Satanás está preocupado com aquele cara que está no pasto do povo, ou que está em um antro de mulheres, ou que está usando droga, ou que está se prostituindo. Esses já estão fazendo a sua vontade. Ele quer desonrar os filhos de Deus. Ele diz, ele te aponta, ele mostra como ele fez com Jó. Olha aí teu filho. Não Jó, esse aqui, o outro, viu, Jó? Não, irmão Jó. Nós temos que ter cuidado com as nossas ações, porque nós somos a luz. Nós estamos, tudo que um crente faz, ele é porque é crente. A frase mais bonita que o mundo gosta, está vendo? E isso inclui esse mundo aí pentecostal, esse mundo evangélico, esse mundo gospel, que se diz crente sem ser, mas no globo geral inclui todos os crentes. Isso aí é porque é crente. Então nós não podemos nos misturar, nós temos que estar com a armadura, estamos firmes, pés fincados no chão, firmes doutrinariamente, fundamentados na Bíblia. Não podemos ter outro fundamento se não for a palavra de Deus, amados. No momento que eu coloco o fundamento do meu eu estou desonrando a Deus, e Satanás fica feliz com isso. Por favor, amados, Hebreus 5,14. Diz o seguinte: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O mantimento sólido, a palavra fiel, a palavra verdadeira, a doutrina certa, a doutrina de alimentação verdadeira, é para os fortes, é para os perfeitos. E sabe como você fica perfeito? Não é que você vai ser perfeito como Deus é perfeito. Pelo exercício da leitura da Bíblia, pelo exercício do estudo da Bíblia. Olha, os quais em razão do costume. Temos que ter hábito, costume
de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de perguntar a Bíblia. De tudo que for fazer em sua vida, a regra ser a Bíblia. Tem os sentidos exercitados para decidir tanto o bem como o mal. Ou seja, quando tu exercita a Bíblia, a leitura, o costume de ler a Bíblia, você sabe discernir tanto o bem como o mal. Quando tu não tem esse costume, o que é que acontece? Tu fica feito criança, levado de roda em roda por qualquer vento de doutrina. E isso é uma tristeza. Um crente que não tem firmeza, que não está firme na rocha. É aquele imprudente que faz a casa na areia. Não aquele homem prudente que faz a casa na rocha sólida, que vem o vento, vem a chuva e não derruba. Se nós fazemos nossa casa na areia, ele com certeza irá derrubar. Então, fundamentalismo é o remédio. Fundamentalismo na Bíblia, ser fundamentado na Bíblia. Vamos a mais alguns versículos de fundamentalismo na Bíblia. 1 Timóteo 1:3. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Assim está escrito: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertires alguns que não ensinem outra doutrina. Qual foi a doutrina que Cristo ensinou? A doutrina dele ou a doutrina que ele trouxe de Deus? Qual foi a doutrina que ele mandou os apóstolos guardar e ensinar? A doutrina bíblica. A doutrina baseada nas Sagradas Escrituras. Não podemos ensinar outra doutrina. Paulo, lá em Gálatas, se impressiona como o pessoal de Gálatas, pastor da Galácia, parte rapidamente do Evangelho da Graça para o Evangelho das Obras. A doutrina bíblica é a doutrina da graça, a doutrina da predestinação, a doutrina da que o homem é santificado pelo Espírito Santo que habita nele, que o homem não é merecedor da salvação, e sim a graça de Deus, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua benignidade que nos salva. Essa é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica coloca toda e qualquer ação como sujeito à obra de Cristo, não à obra do homem. Qualquer outra doutrina que tire a honra e a glória de Cristo não é doutrina bíblica. E qualquer erro, qualquer coisa que for feita no púlpito de uma igreja, que não seja reverendado pela Bíblia, é errado. Nós vemos hoje vários tipos de modernidade, músicas eletrônicas, mulheres pastoras e outro tanto de coisas que a Bíblia disse não. Inclusive algumas igrejas ditas batistas, que não são, já estão aceitando mulheres pastoras. A Bíblia diz: vós mulheres ficais caladas na igreja. Tem vários e vários. Olha, a Bíblia não pode se adaptar ao mundo. O mundo é quem tem que se adaptar à Bíblia. A Bíblia não pode se adaptar à minha vida. Eu que tenho que adaptar a minha vida à Bíblia. Ou seja, qualquer doutrina que não seja doutrina bíblica não é de Deus. Qualquer... Olha, irmãos, deixa eu tentar explicar para vocês claramente. Se eu não creio, se eu digo que creio em Cristo, em Deus, e não faço a vontade dele, eu estou crendo. Se eu não faço o que a Bíblia me manda fazer, eu estou sendo um crente fiel? Não. E em qualquer fundamento, a Bíblia dá o caminho. Se é na vida social, se é no trabalho, se é na igreja, se é com a família, em todos os nossos passos, a Bíblia nos dá o caminho. Nos ensina como devemos nos portar.
E doutrinariamente, não podemos ensinar nada, mais nada, uma vírgula sequer pode ser acrescentada ou retirada da Bíblia. Do jeito que está, ela está perfeita. Do jeito que ela está perfeita. Vamos ainda em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13 e 14. Amém? Não volta, por favor. Manda-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo orienta ao jovem pastor Timóteo: Timóteo, mando-te diante de Deus que tudo vivifica, e de Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho. Cristo foi o fiel testemunho. Cristo deu testemunho fiel. Por favor, irmão Wilton, Apocalipse 1:5, não me falha a memória. E da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou os nossos pecados. O grande testemunho de Cristo diante de Pôncio Pilatos. Em momento algum ele negou a sua fé, em momento algum ele negou seu Salvador a mandar, seu Rei do mundo. Ele foi o testemunho da boa confissão. Os apóstolos, todos eles se expandiram, se esvaziaram. Pedro negou Cristo quantas vezes? 3 vezes até o galo cantar. Mas Cristo foi fiel. E olha o que ele diz: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mácula o que é mácula? Uma sujeira, uma inconsistência, uma impureza, uma mancha. O que ele diz? Guarda este mandamento sem manchá-lo, sem colocar impureza. Guarda sem mácula. Guarda o teu mandamento sem nenhuma espécie de impureza. Guarda sem mácula nenhuma. Guarda do jeito que tu recebestes. Não guarda de outra forma. Se nós fizermos a junção do versículo 13 com 14, só o início diz: manda-te diante de Deus que guarde este mandamento sem mácula. Ora, será que esta ordem foi dada apenas a Timóteo? Será que nós que somos crentes, que somos a continuidade da igreja de Cristo, aquela que ele começou em Cafarnaum da Galileia, será que nós também não temos essa ordem de guardar o mandamento, guardar, como diz as Escrituras? Examinai as Escrituras. Esta é a ordem do crente. E guardar os mandamentos sem mácula, sem repreensão alguma, até o dia que Cristo voltar. Cristo vai cobrar da igreja, vai cobrar do crente. Mas, Walter, eu te entreguei o mandamento perfeito e tu desviaste? Eu não quero, irmãos. Eu posso ser, tenho vários pecados. Por esses todos eu vou pagar perante meu Deus, perante meu Cristo. Mas o pecado de ser infiel às Escrituras, eu tenho fé em meu Deus, que jamais eu irei pagar por esse pecado, porque está aqui na Bíblia. A Bíblia está me dizendo que eu não posso manchar, eu não posso contaminar, eu não posso colocar nenhum tipo de impureza no mandamento de Deus, na doutrina de Deus, na Sagrada Escritura. Alguns tiram a palavra, outros colocam. Nós não.
nós somos fundamentalistas. Se a Bíblia diz sim, sim, não, não. Vocês podem colocar na internet, tem um Dom alguma coisa católico, Dom, nem sei o nome dele, que ele começou um texto contra os fundamentalistas dizendo o seguinte, que os fundamentalistas acham que o dilúvio foi real, que toda a humanidade veio de Adão e Eva. Se para mim isso aí for crítica, para mim não. Eu acho que o dilúvio foi real. Eu não acho, eu tenho certeza, porque a Bíblia diz isso. Eu tenho certeza que nós somos todos descendentes de Adão e Eva. Até porque essa teoria de Darwin já foi mais do que desmistificada. Não tem mais como. Noé também. Então não temos, amados, que questionar a Bíblia. Temos que cumprir a Bíblia. Temos que olhar a Bíblia. Eu sempre gosto de perguntar: vocês acham que aqui contém a palavra de Deus? A Bíblia? Sim. É a palavra. Ela é a palavra. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então nós temos que segui-la como está escrito, guardada, sem mácula. Vocês lembram do primeiro versículo que foi que Cristo disse: guarde. Olha o que manda aqui: que guardes estes mandamentos. Não podemos guardar algo modificado, nós temos que guardar. Por exemplo, se eu dou algo para o irmão guardar, o irmão vai querer estar riscando, rabiscando, vai querer guardar para me entregar da forma que recebeu. Então nós temos que, quando Cristo voltar, e nós vamos prestar a nossa conta a Ele, no tribunal de Cristo, que graças a Deus, só a Ele, nós iremos para o tribunal de Cristo, não para o trono branco. Olha, está aqui Cristo. Eu fui pecador, eu caí por várias vezes no pecado da carne, mas no pecado de tuas escrituras que tu me entregaste, eu não pequei. Eu fui fiel, eu fui fundamentalista, eu fundamentei toda a minha vida na Bíblia. Eu fundamentei todos os meus ensinos na Bíblia. Não podemos ser culpados deste pecado. E graças a Deus está chovendo. Por favor, amados, Timóteo 2, capítulo 1, versículo 3. Timóteo 2, capítulo 1, versículo 3. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Por favor, irmãos, leia aí. Dou graças a Deus, a quem der de Deus Meu irmão, segundo Timóteo 1, 13. 13. Conserva o poder das sãs palavras que lhe tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Ora, eu ouvi Cristo dizendo que guarda. Eu ouvi Paulo dizendo a Timóteo que, claro, divinamente inspirado, guardei. E aqui, conserva. A ordem é guardar e conservar. Ou seja, eu não tenho que guardar e modificar, eu tenho que guardar e conservar. Do jeito que está escrito. Sim, sim. Não, não. Não posso ir além do que está escrito. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo diz: não podemos ir além do que está escrito. E essa palavra que ensinou, ela abrange vários assuntos, não somente da Bíblia, porque a própria Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. Então, pronto, se a pessoa mesmo, pronto, eu errei, estou errado, pronto, vou consertar o que eu errei. O que se está falando, irmão, concordo contigo, o homem, no geral, ele tem que ser sim, sim, não, não, ou pode ter uma palavra aqui, em tudo na sua vida, em tudo, principalmente com relação à Bíblia, porque a Bíblia é fundamentalista, fundamentada em quê? Em Cristo, e Cristo é a verdade. Cristo não é a pessoa que explica a verdade. Cristo não é um psicólogo da verdade. Cristo é a verdade. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele não é mentira, ele é verdade.
Então não podemos ir além do que está escrito, nem podemos apagar o que está escrito. Nós temos que conservar. Existe hoje em dia conservas artificiais. Antigamente nos conservas você botava uma carne dentro, passava anos e anos, aquela carne ficava perfeita. Conservar é manter do jeito que você recebeu. A ordem é essa: guarda, ensina e conserva. Guarda o quê? Os mandamentos. Ensina o quê? Os mandamentos. Conserva o quê? A Sagrada Escritura. O erro, menor que seja, deve ser evitado. E eu não estou falando aqui do erro do pecado, não. O pecado é a questão da salvação e santificação, são coisas distintas. O salvo é salvo eternamente pela glória de Deus. Nossa santificação nós temos que buscá-la todo dia. São coisas distintas. Salvação não tem nada a ver com santificação. Você pode ser salvo igual aquele rapaz de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Esse tal pode ser entregue a Satanás por destruição da carne, mas o Espírito ressuscita no dia do Senhor. Você pode ser salvo como pelo fogo, com obras mínimas, mas você é um salvo. O correto é o crente ser salvo e ter um crescimento espiritual. Esse é o correto, mas nem todos fazem isso. Mas, biblicamente, doutrinariamente, a igreja tem que pregar. As igrejas batistas, bíblicas, fundamentalistas, as igrejas fundadas por Cristo, tem que pregar que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus, e que tudo que está na Bíblia é para ser cumprido. Eu não gosto desse versículo. Esse versículo eu acho que está errado. Não tem espaço para achismo na Bíblia. Não tem espaço para achar nada na Bíblia. Nós temos que examinar, porque cuidar dela ter a vida eterna. E são delas que testificam, é a Sagrada Escritura que testifica de Cristo. Amados, ao tempo passa, vamos a Tito 1:9. Tito 1:9, quem achou pode ler aí, não? Assim está escrito: retendo firme e fiel a palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com ração doutrina, como para convencer os contradizentes. Ora, Cristo já me disse que eu tenho que guardar, já me disse que eu tenho que ensinar, já me disse que eu tenho que conservar, e agora diz que eu tenho que reter firme. Reter é segurar. Reter é manter firme do jeito que nós recebemos. A fiel palavra é a doutrina, é a Bíblia. Não podemos ir para um lado nem para o outro. Temos que reter firme, guardar, conservar, reter. Colossenses 2:8. Diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Quando eu estou guardando, quando eu estou ensinando, quando eu estou retendo, quando eu estou conservando, eu estou automaticamente tendo cuidado. Para quê? Para não ser enganado, não fazer presa de ninguém, com vãs sutilezas, com palavras bonitas, com rudimentos do mundo, e não rudimentos de Cristo. Lá, para encerrarmos o culto, amados, Isaías 8:20. Isaías 8, versículo 20, diz o seguinte: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz
neles. Da lei ao testemunho. De toda a Bíblia, a luz. Toda a Bíblia tem luz, porque delas testificam de Cristo. Se não tiver baseado na Bíblia, se tiver coisa de homem, se tiver homens se exaltando, irmão José, quando o pessoal ali fora, homens querendo ser os maiorais, se tiver homens desviando a palavra de Deus para tirar o lucro próprio, se tiver homens enganando com boa sutileza, não há luz neles. Se não tem luz, tem o quê? Trevas. E não há comunhão entre a luz e a treva. Que Deus possa nos abençoar ricamente a aprendermos que ser fundamentalista é uma honra. Ser fundamentalista é prazeroso. Ser fundamentalista é estar de acordo com a Sagrada Escritura. O pastor Anísio diz que todo batista é fundamentalista. Se não for fundamentalista, não é batista. Eu digo mais, todo crente tem que ser fundamentalista, fundamentado unicamente na Bíblia, não em homens, e sim no fundamento que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa nos abençoar ricamente, fazendo sempre a sua santa e perfeita vontade.